Então, muito bom dia a todos. Vamos dando continuidade às atividades do módulo Gênese e Desenvolvimento. Hoje nós contamos com a participação do Dr. Marcelo Cavalcante, que irá falar sobre reprodução humana assistida, compreendendo suas etapas e aplicações. Sejam todos muito bem-vindos com vocês. Dr. Marcelo, muito obrigada. Por favor, fique à vontade para iniciar. Ok. Bom dia a todos, agradecer o convite da professora Virgínia. Infelizmente, a gente não pôde estar presente fisicamente no departamento, que para mim seria uma excelente oportunidade de revisitar a faculdade, de conhecer a todos e rever amigos, né? Aqui eu tive a oportunidade de rever a professora Ana Maria, a gente trabalhou junto lá no Hospital Gonzaguinha de Messejana, e espero, depois que a gente passar por esse momento, a gente ter uma nova oportunidade e visitar os alunos lá no departamento. Vou iniciar aqui tentando abrir compartilhar a tela, né? Então, vamos lá. A professora Virgínia nos convidou para falar um pouco com vocês sobre um aspecto mais prático da reprodução humana assistida. Ela me passou que vocês já tiveram alguma noção da fisiologia da reprodução. Então, eu vou passar rápido, para a gente não ficar um pouco repetitivo, e vou tentar focar um pouco mais sobre as técnicas de reprodução humana assistida. E a gente tem muita curiosidade, você já deve ter ouvido falar também na mídia leiga, e a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui com vocês um pouco. Então, o tema da nossa aula vai ser reprodução humana assistida, compreendendo suas etapas e aplicações. Aqui eu listei um pouco o que é que vai ser a nossa rotina aqui da aula, nosso roteiro dos objetivos. A gente vai discutir um pouco sobre os aspectos históricos da medicina reprodutiva, falar rapidamente sobre gametogênese feminina, masculina, e um pouco sobre o processo da gestação natural. Depois a gente vai tecer alguns comentários sobre infertilidade e vai focar mais a nossa aula nas técnicas de reprodução assistida, que a gente pode dividir em técnicas de baixa complexidade e técnicas de alta complexidade. Falando um pouco dos aspectos históricos, né, a reprodução sempre foi motivo de investigação e de curiosidade pelos cientistas. Tá? Os primeiros relatos que nós temos da descrição dos gametas, né, tem por Leonard Walker, quando em 1677 ele descreveu a estrutura do espermatozoide. Então, foi a primeira estrutura descrita através da microscopia, quando estava surgindo os microscópios, eles tiveram a curiosidade e conseguiram identificar no sêmen, numa amostra de sêmen, a estrutura do espermatozoide. 100 anos depois, aproximadamente, o monge italiano, né, o Spallanzani, ele conseguiu ele descreveu a realização da primeira inseminação artificial. Esse termo a gente vai discutir mais adiante, que geralmente a inseminação artificial pode ser confundida com fertilização in vitro. Mas a inseminação artificial nada mais é do que a introdução do sêmen no aparelho reprodutor feminino. Então, esse monge italiano, em 1779, ele realizou a primeira inseminação artificial em animais. Ele utilizou o cachorro para fazer, uma cadela, para fazer essa inseminação artificial. 100 anos depois, esse outro pesquisador, ele demonstrou o processo da fertilização, né? Quando o gameta masculino penetrou no gameta feminino, no óvulo, e ele conseguiu descrever esse processo detalhadamente. E pouco tempo depois, poucos anos depois, o Van Beneden, ele descreveu a estrutura dos dois pronúcleos, né? Ele evoluiu, foi um pouco mais adiante nesse processo de fertilização, e ele conseguiu visualizar o zigoto com a presença dos dois pronúcleos, e aí conseguindo já decifrar um pouco mais esse processo da fertilização e formação embrionária. E aí, 100 anos adiante, né, um pouco antes desses 100 anos, foi um grande marco na reprodução assistida, foi o desenvolvimento de técnicas para ajudar casais que tinham dificuldade de engravidar. Tá? Principalmente os casais que tinham problemas anatômicos, na obstrução tubular. Quando no final da década de 70, tá, ocorreu o nascimento do primeiro bebê oriundo da técnica de fertilização in vitro, né, que é essa senhora
e a Louise Brown, que completou recentemente 40 anos. Ela hoje está com 42 anos, e ela costuma frequentar os congressos. Se você for, quando a gente vai nos congressos nos Estados Unidos, ela está sempre presente nos congressos lá como sendo um símbolo, um marco na medicina reprodutiva. A partir daí, começaram a ter avanços substanciais na medicina reprodutiva, e 1983, o que está em amarelo são as datas aqui no Brasil. 1983 foi o nascimento do primeiro bebê de proveta no Brasil. A gente teve aí um lapso de 5 anos entre o primeiro nascimento do bebê no mundo e o primeiro nascimento no Brasil. Em 1992, foi desenvolvida essa técnica, que a gente chama de ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. E até então, através da técnica de fertilização in vitro, e a gente vai conseguir diferenciar essas duas técnicas, elas não auxiliavam, a técnica de fertilização in vitro não é apropriada para casais em que exista um fator masculino grave. E já com a técnica de ICSI, esses casais eles passaram a ter a oportunidade de conseguir gerar suas gestações e ter seus filhos. E aí, em relação ao Brasil, já foi mais rápido, não teve um gap tão grande quanto na fertilização in vitro. No ano seguinte, ao desenvolvimento da técnica de injeção intracitoplasmática de espermatozoide, a gente já teve o primeiro nascimento aqui no Brasil. Então, isso mostra a realidade atual. A ciência, a medicina reprodutiva, como a gente vai ver mais adiante, ela está evoluindo muito rápido, e, felizmente, essas mudanças também estão chegando rapidamente aqui no Brasil. A gente não fica atrás da medicina reprodutiva mundial. Então, aqui, vou dar uma pincelada sobre a gametogênese feminina, que vocês já viram, só levantar 2 pontos que são importantes quando a gente fala de medicina reprodutiva. Que a gente chama da reserva ovariana. E, para a mulher, essa gametogênese, a foliculogênese, ela é limitada, já que a mulher, ao nascer, ela já tem a sua quantidade pré-definida de folículos, que irão ser gerados os óvulos, e que quando isso em torno de 2 milhões de folículos primordiais. E quando ela menstrua pela primeira vez, que a gente denomina como sendo a menarca, esse número ele já tem uma queda para torno de 400 mil folículos primordiais. Então, é um processo que é bem limitado e que, infelizmente, em algumas mulheres, ele acaba sendo mais acelerado, algumas mulheres acabam perdendo essa reserva ovariana e entrando no estado de menopausa precoce, ou então a qualidade desses óvulos não é uma qualidade tão boa, e isso acaba impactando na sua fertilidade e tendo dificuldade de engravidar. Em relação à gametogênese propriamente dita, eu não vou detalhar, porque a gente tem um tempo certo limitado e a gente vai perder a oportunidade de ver as técnicas de reprodução, que seria o foco principal da apresentação. Em relação à gametogênese masculina, diferente da feminina, ela é um processo constante, tá? Então, ela ocorre, não existe um tempo limite. O que a gente observa realmente, existe uma queda da qualidade dos espermatozoides masculinos, né? Mas essa queda já é bem mais adiante do que na mulher. Enquanto que na mulher, ela entra na menopausa ali por volta dos 50 anos, um pouco antes. O homem, ele tem essa produção espermática contínua e que a gente começa a observar alguma queda na qualidade do espermatozoide, geralmente depois de 70 anos, 65, 70 anos, tem uma queda nessa qualidade. Quando a gente fala de gametogênese de espermatozoides, isso eu vou comentar um pouco mais adiante também, a gente fica preso, tem que avaliar e considerar alguns parâmetros na qualidade dos espermatozoides, principalmente concentração, morfologia e motilidade. Esses aspectos eles vão ser determinantes na fertilidade masculina, na capacidade que esse homem vai ter de engravidar sua parceira. Falando rapidamente sobre gestação natural, né, e o processo de gestação natural, né, da mulher engravidar, é um processo falho, tá? Quando a gente fala que é um processo falho, é porque a gente consegue observar que apenas quando a gente tem 1000 óvulos que são liberados, ou seja, de cada 1000 ovulações,
a gente só vai ter em torno de 300 crianças nascidas. Então, 70% de todas as ovulações, eles não vão gerar uma gravidez e o nascimento de um bebê, tá? Isso é diferente de outras espécies em que esse processo é bem mais eficaz, tá? Então, a gente passa pelo processo desde a liberação desse óvulo, que a gente vai conseguir acompanhar na imagem, que seria a ovulação. Esse óvulo ele vai ser liberado e vem para cá, para o terço distal da trompa, e aqui esse óvulo vai esperar a chegada do gameta masculino, do espermatozoide. Então, desses 1.000 óvulos que são liberados, a gente vai ter somente 840, em torno de 80% dos óvulos liberados que vão ser fertilizados. E, uma vez fertilizado, isso não garante uma gravidez. Porque tanto o óvulo quanto o espermatozoide, ele pode ter alguma alteração que vai prejudicar essa fertilização e a geração do embrião. Entre os óvulos que são fertilizados, a gente vai ter uma redução também na formação dos embriões, uma vez que eles são fertilizados aqui no terço distal da trompa, ele começa a formar o embrião, né, o zigoto, e depois esse zigoto começa a se dividir e gerar o embrião, e esse embrião, em torno de 3 a 5 dias, ele vai alcançar a cavidade uterina e vai implantar no endométrio que foi preparado durante a segunda fase do ciclo menstrual. Dos óvulos que foram fertilizados, um percentual vai conseguir gerar embriões, e desses embriões, nem todos vão conseguir se implantar. Muitos desses embriões, eles ficam pela trompa, eles acabam sendo absorvidos, eles não vão conseguir implantar nem gerar uma gravidez. Tá? A gente está observando aqui de 690 embriões formados, somente em torno de 420 vão conseguir gerar, a gente chama de gestação química, né, quando a gente tem um beta-HCG positivo. Não foi visto ainda uma imagem na ultrassonografia, só tem um beta-HCG positivo, que é o que a gente denomina de gestação química. De uma gestação química até uma criança nascida, nós ainda teremos perdas, tá? Que seria o quadro dos abortamentos. Abortamento quando é uma perda da gravidez antes de 20, 22 semanas. A perda depois de 20, 22 semanas já é bem menos frequente, mas mesmo assim existem perdas ao longo desse processo. Falando de infertilidade conjugal, o que é o conceito da fertilidade conjugal? Como é que a gente define o casal como sendo um casal infértil? É aquele casal que, mantendo uma atividade sexual frequente, sem estar utilizando nenhum método contraceptivo, ele não consegue engravidar depois de 12 meses. Então, o casal que está tentando engravidar, passou um ano e não conseguiu alcançar uma gravidez espontânea, esse casal é definido como um casal infértil e que deve procurar um acompanhamento médico para tentar identificar a causa dessa infertilidade. Muitas vezes esse casal, o fato desse casal ter tido uma gravidez anterior, isso não garante a certeza de gestações futuras, que ele vai conseguir alcançar uma gestação futura. Existe também o que a gente chama de infertilidade secundária, tá? Existe a infertilidade primária, aquele casal que nunca conseguiu engravidar antes, e tem um casal que a gente define como infértil secundário, infertilidade secundária. Um casal que já teve uma gestação anterior, está tentando engravidar pela segunda vez, e não consegue engravidar, e a gente obedece esses mesmos prazos, prazo de 12 meses. Quando o casal, a mulher desse casal, ela tem 35 anos ou mais, a gente não aguarda esse prazo de 12 meses. A definição, ela utiliza um prazo de 6 meses. Então, se a mulher tem mais do que 35 anos, esse casal tentou engravidar espontaneamente e aos 6 meses não conseguiu engravidar, esse casal também deve procurar uma ajuda, porque a gente já define como sendo infertilidade conjugal. Geralmente, as estatísticas mostram que em torno de 10 a 15% dos casais em idade reprodutiva, eles terão dificuldade de engravidar. Eles vão precisar de ajuda. Nem todos vão precisar realizar um tratamento como fertilização in vitro, às vezes tratamentos simples, como uma pequena indução da ovulação, às vezes só uma perda de peso,
pequenas orientações de como ter uma atividade sexual, isso já resolve o problema. Alguns vão realmente precisar ter um tratamento mais avançado. Então, vocês estão vendo que é relativamente frequente. Em torno de 2 casais em cada 10, eles terão dificuldade de engravidar. E qual é a causa dessa infertilidade, né? Às vezes isso pode gerar algum estresse no casal, a dificuldade de engravidar, e quando a gente submete esse casal a uma avaliação, aqui estão colocados a estatística da causa. Em torno de 30% dos casais é apenas a mulher que vai ter algum problema, 30% dos casais somente o homem tem alguma alteração, 30% dos casais, os dois têm alteração, né? Você vai ter alterações tanto com a mulher quanto na qualidade espermática do homem, e em 10% dos casais a gente vai fazer uma investigação e não vai encontrar nenhuma alteração nos exames que a gente tem disponível que justifique essa dificuldade de engravidar. Então, como vocês estão vendo, é bem democrático, né, a infertilidade. Cada um tem a sua participação, e em termos de peso nessa participação é bem semelhante entre homens e mulheres. Ninguém pode culpar que é devido a um ou outro. Falando um pouco sobre as causas, né, causas masculinas e femininas, entre as mulheres, uma das causas mais frequentes é alterações de ovulação, né, distúrbios ovulatórios. Em torno de 35% das mulheres, elas que não conseguem engravidar, elas terão alguma dificuldade em ovular. O que é mais conhecido, talvez seja mais conhecido de todos vocês, é a síndrome dos ovários micropolicísticos, uma alteração hormonal que muitas mulheres têm, que leva a uma anovulação crônica. Mas existe uma série de outras causas de anovulação crônica, como alterações de tireoide, alterações nos níveis de prolactina, dos hormônios que conseguem controlar a ovulação. E também uma baixa reserva ovariana, né? Mulheres que podem estar numa menopausa precoce, também há um distúrbio de ovulação. Outra causa relativamente frequente também são as alterações anatômicas, tá? Aqui principalmente a obstrução tubária. Então, essas mulheres elas terão algum grau de obstrução tubária que vão dificultar o encontro do espermatozoide com o óvulo. A principal causa de obstrução tubária no nosso meio e na grande maioria dos países são as infecções sexualmente transmissíveis, tá? As doenças inflamatórias pélvicas, muitas vezes oligoassintomáticas, que a gente não consegue dar um diagnóstico, elas acabam evoluindo com sequelas. Essas sequelas são as obstruções tubárias. Daí a importância de a gente sempre aconselhar os casais, né, os jovens quanto ao uso do preservativo, que vão conseguir reduzir esses casos de infertilidade por uma doença inflamatória pélvica não diagnosticada. A endometriose aqui no gráfico está mostrando como sendo a responsável por cerca de 20% dos casos de infertilidade feminina. É uma doença pouco diagnosticada, tá? Entre os ginecologistas de uma forma geral, entre os especialistas que trabalham com reprodução humana, a gente consegue dar um número maior de diagnóstico de endometriose, porque ela está presente numa parcela considerável das mulheres que têm essa dificuldade de engravidar. E, infelizmente, que é um pouco frustrante para os casais, frustrante para a paciente, às vezes a gente investiga e não consegue detectar a causa dessa dificuldade de engravidar entre as mulheres, aqui em torno de 10%. 10% dessas mulheres a gente vai fazer toda a investigação de rotina e todos os exames estarão normais. Entre os homens, existem diferentes causas. A varicocele acaba sendo uma causa bem popular, uma causa que a maioria dos homens já chegam muitas vezes com esse diagnóstico, que está responsável aqui em torno de 40% dos homens com infertilidade, com alguma dificuldade de engravidar. Causas hormonais, às vezes os homens têm alguma alteração hormonal, tá? Atualmente, os homens têm usado muito esteroide anabolizante, isso pode interferir nessa fisiologia, na espermatogênese e também prejudicar a qualidade e a produção de espermatozoides.
insuficiência testicular, e em algumas situações mais frequentes do que das mulheres, é a causa idiopática. Infelizmente, a gente não consegue dar o diagnóstico dessa má qualidade espermática do homem em até 40% dos casos. Aí só resta realmente procurar um tratamento mais especializado. Vou falar aqui rapidamente da rotina, né, do que a gente faz de exame para avaliar esse casal infértil. Existe uma rotina básica para o casal, para o homem e para a mulher, que a gente acaba seguindo, e dependendo do que a gente vai encontrando ao longo da avaliação de cada casal, a gente pode ir solicitando exames mais específicos. Aqui a gente tem um exame de imagem. Esse exame de imagem é um exame básico na avaliação do casal infértil. Como a gente viu, a obstrução tubária é bem frequente entre as mulheres, né, entre as causas de infertilidade feminina, e é o exame base para a gente fazer a avaliação da permeabilidade tubária. Aqui nessa imagem vocês conseguem observar aqui essa imagem no formato mais triangular, que é o útero. Esse exame ele é feito por via transvaginal, é colocada uma sonda, que é essa imagem, e através dessa sonda é injetado o meio à base de iodo, o meio contrastado, feito radiografias da pelve da paciente em diferentes tempos. No primeiro tempo vai ocorrer o preenchimento da cavidade uterina com essa solução iodada, e é feito uma radiografia. Em seguida, por conta da pressão, ela começa a se difundir pela trompa, e depois vai ocorrer a saída desse meio contrastado na cavidade pélvica. A gente consegue visualizar o útero, tá? O formato do útero aqui está normal, não tem nenhuma falha de preenchimento. A falha de preenchimento ela ficaria mais escura, e a gente consegue visualizar aqui a trompa do lado esquerdo, tá? Todo esse trajeto fininho, que seria o da trompa, e o contraste branco escorrendo aqui na cavidade. Isso a gente chama prova de Cote positiva, quando o contraste ele cai na cavidade pélvica. Já aqui do lado direito, ó, a gente consegue observar que ficou tudo escuro, tá? Que houve uma parada do contraste aqui no nível do corno do útero. Então, não houve a passagem desse contraste pela trompa, nem a saída do contraste para a cavidade pélvica. Então, a gente tem uma obstrução tubária aqui à direita. Esse exame é essencial. A paciente ela vai ter uma dificuldade de engravidar, principalmente naqueles meses que ela estiver ovulando pelo lado direito. A gente pode ir prestigiando a professora Ana Maria, mostrando aqui a ultrassonografia 3D, né? A gente pode lançar a mão, e algumas vezes, quando se há uma suspeita de alguma malformação bileriana, pode lançar a mão da ultrassonografia 3D e tentar dar algum diagnóstico, tá? Existe a avaliação da função hormonal, que através da anamnese a gente pode já suspeitar de alguma disfunção ovariana dessa paciente, através dos ciclos menstruais irregulares, e a gente tem que investigar a causa dessa não ovulação. Então, através do FSH, a gente consegue ver a reserva ovariana da paciente, tem uma estimativa. O hormônio antimileriano tem sido usado mais recentemente, com resultados melhores do que o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Outras causas de anovulação crônica seria a alterações de tireoide, principalmente hipotireoidismo, né? Um aumento dos níveis de prolactina, também são detectados, pode levar a uma alteração da ovulação. Entre as causas anatômicas, tá? Além da obstrução tubária, é descrito a endometriose. Tá? Endometriose é uma patologia que a gente deve sempre suspeitar quando a paciente tem um histórico de dor pélvica crônica, né, dismenorreia intensa, dor na menstruação, dor na relação, e a gente deve sempre fazer essa suspeita. Houve uma melhora na investigação, no diagnóstico da endometriose, quando surgiu a ressonância nuclear magnética e a ultrassonografia por via transvaginal através do preparo intestinal, tá? Mas lembrando que esse diagnóstico ele é um diagnóstico de certeza quando a gente tem um resultado histopatológico. E isso só é possível ter um diagnóstico de certeza através do histopatológico quando essa paciente é submetida a uma laparoscopia, que a gente consegue observar esses pequenos pontos pretos aqui em fundo de saco, ao nível do ligamento útero-saco, e que esses pontos são implantes de endometriose peritoneal.
Geralmente, essa endometriose ela pode estar presente nos ovários e no peritônio, mas também em outros órgãos pélvicos, como o intestino, a bexiga, você pode ter implantes de endometriose, tá? Levando, muitas vezes, também a alterações anatômicas, tá? Ela pode ter quadros de fibrose, pode ter aderências pélvicas, isso alterando a anatomia da trompa e prejudicando a gravidez. No homem, a investigação ela é um pouco mais simples, inicialmente um pouco mais simples. Porque a gente solicita um espermograma, nesse espermograma a gente consegue avaliar a concentração espermática, a motilidade dos espermatozoides, a morfologia desses espermatozoides. Se esse espermograma estiver normal, geralmente a gente precisa de 2 amostras, com intervalos pelo menos entre 60 e 90 dias. O espermograma estando normal, está finalizada a investigação do fator masculino. Se o espermograma estiver alterado, tiver uma baixa concentração, uma baixa motilidade, uma baixa morfologia, ou muitas vezes até esses 3 fatores estão alterados, a gente tem que aprofundar a investigação do fator masculino. Deve ter alterações hormonais, infecciosas, varicocele, enfim. O homem deve realizar uma investigação mais aprofundada, caso tenha um espermograma alterado. Com relação, agora a gente vai começar a comentar um pouco com vocês sobre os tratamentos, tá? As técnicas que a gente tem. A gente costuma dividir em técnicas que a gente chama de baixa complexidade e técnicas de alta complexidade. Isso em relação ao tratamento, né? Que a gente vai estar propondo ao casal e até mesmo as complicações, os objetivos de cada tratamento. A primeira técnica, a técnica mais simples que a gente utiliza, de baixa complexidade, é o que a gente chama de coito programado, tá? Coito programado nada mais é do que a gente orientar esse casal a ter uma atividade sexual, a prática sexual naquele período em que é mais favorável alcançar uma gravidez, no período ovulatório. Muitas vezes a gente tem que induzir essa ovulação, tá? Está recomendado o coito programado naquelas condições em que existe uma alteração leve de ovulação, que a gente pode corrigir com medicações, geralmente medicações orais, ou então medicações injetáveis em baixa quantidade, né, que a gente chama de indução de ovulação, e a gente vai acompanhar esse processo da indução de ovulação com a ultrassonografia, a ultrassom seriado. E a gente geralmente inicia o controle dessa ultrassonografia por via transvaginal por volta do 10º dia do ciclo. E aí a gente vai acompanhar a formação do folículo. Geralmente, a gente tem um objetivo que essa paciente forme um único folículo, 2 folículos no máximo, porque caso essa paciente forme mais do que 2, 3, 4, 5 folículos, ela tem um risco aumentado de ter gestação gemelar. Então, o objetivo no ciclo de baixa complexidade, tanto o coito programado quanto a inseminação artificial, é que ela tenha em torno de, no máximo, 1 ou 2 folículos dominantes, que ela consiga ter a ruptura desses 2 folículos no máximo. Tá? É feito esse acompanhamento, quando esse folículo alcança em torno de 18 milímetros de diâmetro médio, 18 a 20 milímetros, essa paciente está próximo à ovulação. Então, a gente aconselha, orienta, que isso vai aumentar a chance do casal ter uma gravidez natural, uma gravidez espontânea. A gente pode fazer esse acompanhamento depois, isso aqui são o aspecto tanto do endométrio no início do ciclo, no endométrio já no meio do ciclo, e um endométrio aqui após a ovulação, ele também deve estar pelo menos em torno de 10 milímetros ou um pouco mais. Que condições, quais são os casais que se beneficiam com essa técnica, com o coito programado? São casais que têm alterações anovulatórias, a mulher tem alguma alteração da ovulação, mas que responda à indução de ovulação com técnica mais simples, através de medicação oral ou injetável em pequena quantidade. Os parâmetros seminais do parceiro, eles têm que estar normais, tá? Você precisa ter espermatozoide com boa motilidade, boa concentração e morfologia, para que esse espermatozoide ele consiga alcançar a trompa e encontrar o óvulo. E a gente precisa que o casal tenha, que a mulher tenha as suas trompas pérvias, para que
possa ocorrer esse encontro entre o espermatozoide e o óvulo. Então, vocês estão vendo, é uma técnica bem simples, relativamente simples, e que a gente vai tentar só dar uma coordenada no ciclo da paciente, estimular a ovulação e orientar o melhor período a ter relação sexual. A chance desse casal ter engravidar cada mês que se tenta programar é em torno de 10 a 12%. É semelhante a um casal normal que liberou para engravidar e que não tem nenhum problema, ainda não apresentou nenhum problema para engravidar. A inseminação artificial. A inseminação é muito semelhante ao processo do coito programado. A gente vai fazer a indução da mesma forma, as medicações para o paciente, a gente vai acompanhar com ultrassom para identificar o período fértil, fazendo ultrassonografia transvaginal seriada. A diferença é que, naquele momento em que a paciente começar a estar próximo ao período ovulatório, que o folículo atingir em torno de 18 a 20 milímetros, e a gente, às vezes, pode induzir a ruptura desse folículo, fazendo a medicação, que é o HCG, para simular aquele pico de LH no meio, o pico de LH pré-ovulatório. Nesse período, a gente vai tentar estimar com maior precisão quando que ocorreu a ovulação, através dessa medicação, e fazer o que a gente chama de capacitação espermática. A gente vai fazer a coleta do sêmen pelo marido, a gente vai capacitar esse sêmen, deixar numa qualidade melhor, e através do exame especular, o exame transvaginal, tá? No período que a paciente estiver ovulando, que a gente acompanha o ultrassom, a gente tem um catéter e consegue depositar os espermatozoides aqui na cavidade do útero. Esses espermatozoides terão que percorrer toda a trompa e encontrar com o óvulo onde vai ser fertilizado. Então, esse é o procedimento da inseminação artificial. Nada mais é do que a gente introduzir o sêmen na cavidade uterina para que esse espermatozoide alcance o óvulo lá na trompa. Então, a gente vai precisar também ter trompa pérvia, e a alteração, a gente tem que ter um sêmen que não seja tão alterado, que com a capacitação espermática, a gente dê uma qualidade, uma condição desse espermatozoide chegar lá na trompa. Então, alterações de leve a moderada, alterações seminais de leve a moderada, podem ser tratadas com a inseminação artificial. A chance que o casal tem de engravidar com a inseminação artificial é em torno de 10 a 20% em cada ciclo que foi tentado. Então, ele é um pouquinho maior do que o do coito programado. Pronto, esses aí seriam os dois casos que a gente chama de técnicas de baixa complexidade. Se o casal não consegue engravidar por essas técnicas de baixa complexidade, ou tem um problema como uma obstrução tubária bilateral, ou uma qualidade dos espermatozoides muito ruim, esse casal já tem que partir direto para uma fertilização in vitro ou uma injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que são as duas técnicas que a gente define como técnicas de alta complexidade. Então, resumidamente, a única diferença que existe entre essas duas técnicas é na hora da micromanipulação dos gametas. Tá? É a única diferença entre a FIV e a ICSI, que a gente chama. Na FIV, a hora que a gente está manipulando esses gametas no laboratório, a gente vai deixar o óvulo e vai colocar os espermatozoides ao redor do óvulo, esperando que esse espermatozoide fertilize o óvulo naturalmente lá no laboratório. Ele vai introduzir o espermatozoide no óvulo. Já na injeção intracitoplasmática de espermatozoides, acontece o que a gente chama da injeção do espermatozoide no óvulo. Tá? Então, essa é uma diferença técnica em um determinado momento ao longo do processo da fertilização e da ICSI. O restante é semelhante, a gente vai apresentar para vocês. A gente precisa induzir uma ovulação na paciente para que a gente obtenha uma quantidade maior de folículos. Depois a gente vai aspirar esses folículos para retirar o óvulo, manipula os gametas no laboratório para gerar os embriões e, em seguida, a gente faz a transferência desses embriões para a cavidade uterina. Quando que a gente indica? Quando que esse casal necessita de uma alta complexidade, de uma técnica de alta complexidade, como a fertilização in vitro ou a injeção intracitoplasmática de espermatozoides? Quando a mulher tem uma obstrução tubária,
tá? Principalmente os casos de obstrução tubária bilateral, que a gente vai ter um impedimento físico do encontro do espermatozoide com o óvulo, e esse encontro vai ter que ser realizado no laboratório, lá na incubadora. Ou, se a segunda condição, quando o casal o homem tem um fator masculino severo, né? A gente viu que alterações de leve a moderada podem ser tratadas com o coito programado ou com a inseminação artificial, mas se for uma alteração grave de concentração, uma motilidade alterada ou uma morfologia muito ruim, a indicação seria para injeção intracitoplasmática de espermatozoides, não seria nem fertilização in vitro. Aqueles casais que tem uma que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, não foi descoberta a causa da infertilidade, e que a gente já tentou os tratamentos mais simples, né, falhas das técnicas anteriores. Esse casal não tem nenhum diagnóstico, não foi possível a gente encontrar a causa da dificuldade de engravidar, a gente iniciou com um tratamento mais simples, tentou-se fazer uma inseminação artificial, e mesmo assim não conseguiu engravidar, ele tem que ir para uma técnica de alta complexidade. Pacientes que têm uma falência ovariana, tá? Em que esses pacientes, às vezes, ela precisa de uma doação de óvulos, né? Aquela paciente que entrou na menopausa precoce, ou ela tem uma baixa reserva, e aí, por conta disso, ela vai precisar ter uma doadora de óvulos. Isso a gente vai comentar com vocês mais adiante. Ou então, em situações em que a gente chama de preservação da fertilidade, que a gente também vai comentar com vocês adiante. E aqui segue aquelas etapas que a gente já comentou, e eu vou mostrar alguns vídeos. A primeira etapa, no processo de alta complexidade, é a indução de ovulação. E aqui existem várias técnicas para a gente induzir a ovulação nesses casais que submetem à fertilização in vitro. Eu não vou me ater a detalhes desses protocolos de indução, mas, resumidamente, o que acontece é que a gente tenta simular aquela primeira fase do ciclo, sendo que com doses elevadas de hormônios, né? Principalmente o FSH recombinante. Aquele mesmo FSH que a paciente tem fisiologicamente, que vai estimular a formação de um único folículo. Na fertilização in vitro, a gente dá esse FSH recombinante, ele é produzido por técnica de genética, ou então ele é oriundo de urinas de mulher na menopausa, e esse FSH vai estimular uma quantidade enorme de folículos. E aí seria essa a primeira etapa da indução de ovulação. Como eu falei, existem protocolos diferentes em que a gente precisa ter um controle do FSH e do LH endógeno da paciente, para que não tenha um pico precoce, com isso prejudicando todo o número de folículos que foram estimulados. A gente bloqueia a hipófise da paciente e tem o ovário sobre o comando das medicações que a gente está administrando. Quando a gente alcança uma quantidade desejada dos folículos e o tamanho desses folículos, em torno de 18 a 20 milímetros, isso geralmente são 10 dias de uso de medicação, a gente vai simular o mesmo pico de LH que ocorre no ciclo menstrual normal. Tá? E aí, 34 horas depois, 32 a 34 horas depois que a gente simula esse pico de LH, a gente vai fazer a aspiração folicular, vai tentar aspirar os folículos para retirar o óvulo da paciente. Então, isso daqui mostra um pouco como é que é esse protocolo de indução. A paciente ela vai menstruar, tá? Que seria o primeiro dia do ciclo, a gente faz uma ultrassonografia basal no segundo dia da menstruação, terceiro dia da menstruação, para ver a quantidade de folículos que existe, que seria o que a gente chama de folículos antrais. Com isso, a gente consegue estimar a resposta ovulatória ao ciclo de indução. Depois de feita essa ultrassonografia basal, a gente inicia com as medicações, a gente pode utilizar tanto o FSH recombinante como o LH recombinante. Isso dura em torno de 10 dias. Por 5 a 6 dias que a gente iniciou a medicação, a gente tem que acompanhar a ultrassonografia seriada para ver a quantidade de folículos que estão sendo formados e o tamanho desses folículos. Enquanto isso, dependendo do tamanho dos folículos, a gente vai iniciar a medicação para o bloqueio da hipófise. Alcançando esses folículos em torno de 18 a 20 milímetros, como a gente comentou com vocês, que são folículos pré-ovulatórios, a
a gente vai fazer o pico do LH, né? Vai simular aquele pico de LH que é importante na maturação oocitária. 32 horas, 34 horas depois, a gente vai fazer a punção, a coleta desses ovos, aspirar os folículos para coletar os ovos, e aqui é quando inicia a manipulação dos gametas. E a gente vai, enquanto estão sendo formados os embriões, a gente já prepara esse endométrio para a transferência desses embriões, que geralmente é de 3 a 5 dias depois. Como é que ocorre a aspiração folicular? Isso é interessante para vocês verem. A gente faz uma ultrassonografia acoplada a um guia, e esse guia tem um cano, um sistema, que vai levar esse óvulo aspirado a um tubo de ensaio. Por via transvaginal, a gente vai colocar essa agulha, vocês observam que a agulha no folículo, né, a imagem real, e ele é aspirado, esse folículo, e o líquido folicular vem pelo sistema fechado e cai aqui no tubo de ensaio. Esse tubo de ensaio ele é levado ao laboratório, que as biólogas, sob uma lupa, vai visualizar o óvulo, e depois ela reserva esse óvulo para ser manipulado. Então, todos os folículos, eles vão ser aspirados, certo? Então, a quantidade de folículos que tiver, a gente aspira todos esses folículos para tentar recuperar o máximo de óvulos possível, tá? Em seguida, né, feita a coleta de todos os óvulos, nessa etapa que a gente vai distinguir o que é FIV e o que é X. Na FIV, a gente vai pegar os óvulos, tá? A coleta do sêmen do esposo é realizada e é feita uma seleção dos melhores espermatozoides, e aqueles óvulos que foram coletados, a gente coloca em pequenas placas, e os espermatozoides são depositados ao redor. E aí, na FIV, esse espermatozoide ele tem que penetrar no óvulo para que o processo ocorra satisfatoriamente. Quando existe uma alteração seminal severa, esse espermatozoide vai ter uma dificuldade de penetrar no óvulo. Aí foi quando a gente desenvolveu essa outra técnica, aquela lá de 1992, em que o espermatozoide, também depois de preparado no laboratório, ele vai ser injetado no óvulo, tá? Com micropipetas, consegue fazer essa injeção intracitoplasmática. É aquela imagem plástica que a gente consegue ver na maioria das apresentações, o que é real. Tá? Vocês estão vendo, ó, aqui o óvulo, e aqui na pontinha da micropipeta está sendo injetado esse espermatozoide, e aí depois isso já foi fertilizado o óvulo. A gente vai acompanhar o desenvolvimento desses embriões no laboratório, que é o que a gente chama do acompanhamento, do cultivo embrionário. Tá? Isso daqui é um dia após a fertilização, a injeção. O que é que a gente vê? A gente vê um zigoto com 2 pronúcleos, tá? Um pronúcleo masculino e um pronúcleo feminino. E aí, todos os óvulos que foram aspirados, eles são injetados e a gente faz esse acompanhamento diário no laboratório. No segundo dia, começa a ocorrer a divisão. Tá? A gente já começa a observar aqui com 2 células, depois ele continua essa divisão para 4 células, então no segundo dia do laboratório, né, são embriões de 2 a 4 células. Com 3 dias, a gente já consegue observar um embrião com 8 células. 4 dias, esse embrião já tem dezenas de células, ele começa a ficar compacto, tá? Aqui um D+4, esse embrião já bem compacto, que a gente chama de módula. E no 5º dia, ele começa a cavitar, que a gente chama. Certo? Ele começa a cavitar, a formar aquele líquido que a gente vai denominar como sendo um blastocisto. Em consequência, em seguida, esse blastocisto ele eclode e vai ter a implantação. A transferência embrionária a gente pode fazer geralmente em torno do 3º ao 5º dia. Hoje em dia, a gente está transferindo cada vez menos embriões, mas embriões com mais qualidade, em torno de 5 dias em estágio de blastocisto. A gente vai selecionar os embriões de melhor qualidade que a gente tem disponível no laboratório, geralmente transfere em torno de 1 a 2 embriões e faz essa transferência monitorada com ultrassom. Vocês estão vendo aqui aquele líquidozinho branco, que é o meio que está levando o embrião, que é depositado na cavidade uterina. O paciente faz essa transferência, fica um tempo de repouso na clínica, e depois de 12 a 14 dias, a gente faz o teste de gravidez, torcendo ali para ter dado certo.
Qual a chance que um casal, que uma mulher tem de engravidar através de uma técnica de alta complexidade, através de uma fertilização in vitro ou injeção intracitoplasmática de espermatozoide? Essa chance, ela tem uma relação direta com a idade da paciente. Isso daqui é uma estatística bem completa, a gente tem essa estatística também na América Latina, através da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, mas essa eu coloquei porque é a mais recente. Eles esperam o nascimento de todas as crianças, porque você consegue ver também a taxa de bebês prematuros, eles divulgam a malformação, a taxa de malformação naqueles bebês que foram oriundos da técnica de reprodução assistida. E aqui, resumido, eu coloquei a taxa de gravidez por cada tentativa, tá? Mulheres que têm menos do que 35 anos de idade, a gente consegue taxas de bebês, isso aqui é taxa de nascidos vivos, já de bebês que nasceram. A gente vai ter ainda um percentual de gravidez um pouco maior, por conta dos quadros de abortamento que acontece também nas pacientes que engravidaram por reprodução assistida. Então, bebês em casa, quando a mulher tem menos do que 35 anos, em uma tentativa que ela faz, em torno de metade delas, tá? 50% a 55% terão um bebê em casa. De 35 a 37 anos, essas taxas já começam a reduzir, a gente está vendo aqui em torno de 40% das mulheres entre 35 a 37 anos, elas terão um bebê em casa após uma tentativa. Uma queda considerável, né? Vocês estão vendo aqui que caiu quase metade, já nas mulheres entre 35 e 40 anos, tá? Só 25% delas vão ter um bebê em casa, uma em cada quatro vão ter um bebê em casa após uma tentativa, e essa queda começa a ser bem acentuada depois dos 38, 40 anos, tá? Então, entre 41 e 42, a taxa de bebê em casa em torno de 12%, e depois dos 42 anos é bem difícil a gente ter um sucesso, ter uma gravidez com um bebê nascido vivo, oriundo de uma técnica de reprodução assistida, em torno aí dos 5 anos. Então, aqui, a mensagem que fica é a busca precoce pelo tratamento. Quanto mais cedo esse casal procurar o tratamento e for realmente submetido a uma técnica de reprodução assistida, maior vai ser a chance desse casal ter o seu bebê em casa. Tá? As taxas de bebês prematuros e de gestações múltiplas caíram bastante nos últimos anos, tá? Porque a gente tem transferido cada vez uma quantidade menor de embriões, então essas taxas de gestação gemelar, de gestações múltiplas, diminuíram bem. Vocês estão vendo aqui que dos 54% de bebês que nasceram entre 35 anos, só 47%, quer dizer, 47 vezes 54, 47 era de bebês únicos, tá? Com a taxa de gemelaridade aqui em torno de 12%, e gestação mais do que 2, né? Trigêmeos, quadrigêmeos, caiu bem, só 0,3%. Então, essa é uma notícia boa. O que a gente quer que a técnica de reprodução assistida traga um bebê e que esse bebê seja saudável. A gestação gemelar, que para muitos casais pode ser um sonho, a gente às vezes pega casais que querem fazer uma técnica de reprodução assistida para ter gêmeos, a gente considera a gestação gemelar, trigemelar, como uma complicação do tratamento. Porque quem acompanha sabe as complicações de um bebê prematuro extremo que pode acontecer. Então, aquele sonho de ter um bebê saudável, para esses casais que tiveram gestação gemelar, trigemelar, pode ser um pesadelo. A gente vai comentar aqui outras técnicas que estão surgindo, que já passa a ser uma realidade. Vocês talvez tenham ouvido muito na mídia leiga e tenham curiosidade de saber, e eu vou comentar algumas técnicas com vocês. A primeira delas é o congelamento de óvulos, tá? Que são técnicas que surgiram com o objetivo de preservação da fertilidade, tanto masculina quanto feminina, principalmente nos casos de oncofertilidade. Aquelas mulheres jovens em que seriam submetidas à radioterapia ou seriam submetidas à quimioterapia, diagnóstico no tratamento de um câncer, alguns tratamentos acabam por levar a uma menopausa precoce, né, com drogas quimioterápicas que tenham um efeito gonadotóxico
ou pela radioterapia, e aí esses pacientes conseguiam vencer o câncer, depois queriam ter bebê e não conseguiam, por conta do efeito colateral da medicação. Então, surgiram, foi desenvolvidas técnicas de criopreservação, para a gente conseguir congelar gametas, tanto óvulos quanto espermatozoides, para dar a oportunidade desses pacientes, no futuro, conseguirem engravidar e ter seus filhos. Porém, com a mudança do perfil reprodutivo dos casais, que hoje, cada vez mais, eles deixam para ter filhos mais tarde, por questões profissionais, de formação, de colocação no mercado de trabalho, essas técnicas de preservação da fertilidade, de congelamento de ovos, principalmente, porque a mulher tem essa limitação, o homem já não tem tanta limitação, então a técnica acaba servindo um pouco mais para as mulheres. Então, essas mulheres têm procurado a criopreservação, o congelamento de ovos, para garantir no futuro a oportunidade de tentar engravidar e ter seus filhos. Seria uma nova indicação, seria a indicação social. Então, congelar os óvulos, por quê? Mulheres com situações de tratamentos que podem comprometer a fertilidade, tanto em câncer como em algumas patologias benignas, e, mais recentemente, a indicação social. Então, aqui só para mostrar para vocês, o que tem se colocado muito na mídia, que vocês talvez tenham visto também, né, vários famosos falando sobre essa técnica de congelamento de ovos, muitas delas querendo uma colocação profissional e deixando a maternidade no segundo momento. Então, é possível também congelar, no caso da preservação da fertilidade masculina, e essa preservação a gente pode fazer de uma forma bem simples, através do congelamento de espermatozoides, da criopreservação de espermatozoides, mas também é possível a gente realizar biópsias de tecido testicular e fazer uma criopreservação do tecido testicular. No futuro, fazer um reimplante desse tecido testicular ou tentar adquirir o espermatozoide através da maturação desse tecido testicular in vitro, tá? Depois, em seguida, utilizar das técnicas de reprodução assistida que a gente comentou para gerar uma gravidez. Da mesma forma, a preservação da fertilidade feminina. A gente pode preservar tanto através da vitrificação dos ovos, lembram do tratamento da fertilização in vitro e da ICSI, que a gente tem aquela etapa de indução da ovulação. Naquele momento que a gente faz a aspiração, que coleta os óvulos, ao invés de a gente proceder à formação dos embriões, naquela etapa a gente já congela esses óvulos para, no futuro, quando essa paciente quiser engravidar e tiver o parceiro, aí a gente pode descongelar esses óvulos e gerar os embriões, através das técnicas de reprodução assistida. Existem também técnicas de criopreservação através de tecido ovariano, que a gente tira fragmentos do ovário, e aí no futuro a gente pode implantar esse ovário, esse tecido ovariano descongelado no próprio ovário ou em algumas outras partes do corpo, ou então você tem uma maturação in vitro de tecido ovariano para tentar gerar os óvulos que vão ser submetidos à fertilização in vitro aí. Tá? Os resultados de preservação de fertilidade, né, os resultados após o descongelamento desses óvulos são bons, mas o que a gente tem que deixar essa paciente em alerta é que existe todo um processo após o descongelamento dos óvulos, tá? Como a gente viu, casais que estão fazendo tratamento de fertilização in vitro, aqueles casais com menos do que 35 anos, em uma tentativa, 55% deles vão ter um bebê em casa. As mulheres que congelam óvulos, elas vão passar por todas essas etapas e existem perdas em cada uma dessas etapas, tá? A gente vai precisar induzir a ovulação para aspirar esses óvulos e depois vitrificar. Anos depois, ela volta à clínica para desvitrificar esses óvulos e gerar os embriões. Esse embrião vai ter que se implantar e gerar uma gravidez. Então, a gente tem que alertar a paciente que o congelamento de óvulo não é uma certeza de gravidez. Então, muitas delas vão na clínica e dizem, vou congelar o óvulo para ter meu bebê mais adiante. Congelamento de óvulo, a gente dá a essa paciente a garantia que ela vai tentar engravidar, tá? Então, existe hoje muitos trabalhos que tentam encontrar um número determinado, quantos óvulos essa paciente precisaria ter congelado para
chegar mais próximo a uma gravidez. Então, os números têm encontrado que as pacientes elas precisam ter pelo menos em torno de uns 15 ovos para conseguir ultrapassar todas essas barreiras e conseguir ter um bebê em casa. Na América Latina, no registro que eu comentei com vocês, agora de 2017, as pacientes com menos do que 34 anos, elas têm uma média de 10 ovos congelados, aquelas pacientes que estão submetendo à preservação da fertilidade. Entre 35 e 39, elas estão em média com 7, e maiores de 40, elas têm em média 5 ovos congelados. Essas pacientes aqui, poucas delas vão conseguir engravidar com esses ovos que foram congelados, já que a gente tem que ter uma média em torno de uns 15, para dar uma chance maior dela conseguir uma gravidez depois de descongelar o ovo. Outra técnica que é bem interessante, que a gente tem utilizado cada vez mais, é o que a gente chama de biópsia pré-implantacional. A gente viu todo esse processo aqui da formação dos embriões no laboratório, no dia 1, depois no dia 2 que ele começa a se dividir, no dia 3 ele está em torno ali de 8 células, e ele chega no dia 5 em um blastocílio, que já tem aqui centenas de células. O que é que a gente pode fazer? Tanto no dia 3 quanto no dia 5, a gente pode tirar um pouco do material do embrião e levar esse material para fazer um estudo genético. Hoje tem se abandonado muito a biópsia no terceiro dia, tá? Que a gente tem muito pouco material quando a biópsia é realizada no terceiro dia. A gente retira 1 a 2 células no máximo. O dano para o embrião no terceiro dia é bem maior. Já no 5º dia, a gente consegue ter uma quantidade de material desse embrião, que não vai trazer nenhum prejuízo ao embrião, mas uma quantidade bem maior para realizar os testes genéticos com maior segurança. Essa técnica surgiu para tentar rastrear cromossomopatias, síndrome de Down, síndrome de Herpes, fatal, que estão relacionadas a abortamento, mas com a evolução das técnicas de investigação genética, elas têm sido muito utilizadas para a investigação de doenças gênicas, por exemplo, fibrose cística, se aquele casal na família do homem ou da mulher tem um histórico de alguma doença gênica, seria a fibrose cística, por exemplo, a gente tem como investigar se o embrião teria a fibrose cística ou não. E aí, nessa condição, a gente pode selecionar aquele embrião que não tem a doença gênica e fazer a transferência somente dos embriões saudáveis. Como também só faz a transferência somente daqueles embriões que são 46XX ou 46XY. Tem surgido outra forma, essa técnica tem auxiliado bastante, para encontrar embriões que têm uma certa compatibilidade, e eu vou mostrar no slide a seguir em que situação a gente faria essa investigação de compatibilidade HLA. A gente é procurado por alguns casais para realizar o que é conhecido como a sexagem, tá? Às vezes são aqueles casais que não têm nenhum problema para engravidar, mas que tiveram só filhos homens, ou só mulheres, né? Que desejam ter, eu engravidei 2 vezes, tenho 2 meninas, não tenho dificuldade para engravidar, mas eu queria ter um filho menino. Então, o contrário. Nessa situação, lembrando a vocês, adiante eu vou comentar um pouco mais também, no Brasil não é permitida a realização da sexagem. Então, a gente não pode fazer essa técnica, na biópsia pré-implantacional, para encontrar o sexo do embrião e transferir somente aqueles embriões em que o casal deseja ter o sexo. A gente pode identificar o sexo naquelas doenças que são ligadas ao sexo, hemofilia, por exemplo. Então, doenças que são ligadas ao sexo, a gente pode fazer a sexagem. Mas a sexagem, só por uma vontade de ter um bebê do sexo masculino ou feminino, a legislação brasileira não permite. Aqui o que eu comentei para vocês, né? Eu falei sobre essa possibilidade da gente identificar uma compatibilidade HLA. Então, se tem utilizado essa técnica para, em situações em que o casal tem um filho com alguma doença hematológica, algum câncer, que precisa ter um transplante de medula e não identifica, não consegue encontrar um doador compatível, esses casais, às vezes, eles podem se submeter a uma fertilização com uma biópsia
pré-implantacional, e nessa biópsia você consegue encontrar um embrião que seja compatível com aquele outro filho que está passando pelo problema e que necessita de um transplante de medula óssea. Então, os casais, eles vão engravidar de uma criança para aquela criança ajudar no tratamento da outra que já está em busca de um doador. Então, aqui são algumas matérias que vocês podem encontrar também na mídia leiga. A família fez fertilização in vitro para que a filha pudesse salvar a irmã. Tá? O casal faz uma fertilização para ter um segundo filho e salvar a filha mais velha. Então, isso daqui também tem sido utilizado através dessa técnica da biópsia pré-implantacional, com resultados, desfechos muito favoráveis para esses casais. Existem situações em que, muitas vezes, o casal tem uma alteração seminal grave, ou tem o que a gente chama de uma azospermia, ou, no caso, a mulher, ela tem uma falência ovariana. Então, esses casais, eles podem lançar mão do que a gente chama de bancos de sêmen, tá? Em que são estruturas, em que doadores de sêmen procuram essas estruturas, eles acabam doando sêmen, e esse sêmen fica congelado, e os casais podem ir em busca dessas amostras de sêmen para realizar seus tratamentos. Então, esses bancos de sêmen, a gente tem no Brasil um único banco de sêmen em São Paulo, mas com a quantidade de amostras bem limitadas, e que a gente utiliza mais os bancos de sêmen do exterior. Tá? É permitido, a Anvisa autoriza e acompanha a importação dessas amostras de sêmen, e no Brasil existe uma dificuldade, porque essa doação ela tem que ser uma doação voluntária, não pode ser comercial. O homem que doa essa amostra de sêmen, ele não pode receber por isso. Enquanto que em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, esses homens eles acabam recebendo uma quantia em que a clínica fala que essa quantia é mais para, como se fosse uma forma de indenização daquele tempo que o indivíduo está indo à clínica e que está perdendo, que poderia estar trabalhando, então ele é indenizado dessa forma. Então, a gente tem acesso a esses bancos de sêmen, que o casal vai conseguir selecionar qual é o doador que tem as suas características mais próximas ao pai, o suposto pai daquele casal. Então, a gente faz essa seleção, acaba solicitando a amostra, e essas amostras chegam. Só para vocês verem, são aqui dois bancos de sêmen que a gente tem acesso, e você consegue selecionar, e essas amostras, elas vêm pelo número que identifica, a tipagem sanguínea, acaba trazendo a profissão do doador, a origem, né, esse aqui é asiático, coreano, as características físicas, estatura, cor dos olhos, cor do cabelo, né, se é disponível foto ou não, que às vezes você pode ter, aqui para que a qualidade do sêmen se é boa ou não, para uma inseminação ou para uma fertilização in vitro, enfim, a gente tem acesso, a gente pode solicitar essa amostra e importar essa amostra para caso o fator seja um fator masculino severo. Da mesma forma, existem os bancos de óvulos, né, que também aqui já foram utilizados, né, por famosos e colocados na mídia. A grande dificuldade é o acesso a esse tratamento. Essa importação tem um custo bastante elevado, né, principalmente agora com esse aumento do dólar e do euro, então podendo chegar perto aqui, como foi colocado, em torno de 50 a 70 mil reais o custo de um tratamento quando se utiliza o banco de ovos através da importação. Da mesma forma como no homem, no banco de sêmen masculino, é possível a gente fazer uma seleção das características dessas doadoras. Você coloca e seleciona qual é a origem étnica que você quer, a cor do cabelo, a cor dos olhos, né, a tipagem sanguínea, e com isso você vai encontrar o óvulo daquela paciente. Essa seleção que a gente orienta os casais é para você tentar se aproximar às características físicas da mulher ou às características físicas do homem. Então, se eu tenho um casal em que o homem é uma tipagem O positiva, tem 1,60 m, é pardo, tem um olho castanho, cabelo preto, então a gente orienta ele no banco de sêmen, ele lá colocar essas mesmas características e tentar selecionar
um doador com as suas características físicas. E, para a mulher, a gente orienta, além dessas características físicas, a gente orienta que ela selecione doadoras que tenham uma idade de preferência abaixo dos 30 anos. Aqui, se a gente vê a idade da doadora, 31 anos, essa daqui, 26 anos. Tá? Então, essa daqui, ela tem uma qualidade, possivelmente o resultado gestacional vai ser bem melhor com a utilização desses óvulos dessa doadora. Outra técnica, porque isso é motivo de discussão bem acalorada nos congressos de reprodução e que existe uma limitação até das pesquisas utilizando essa técnica, é o que a gente chama da edição genética. Tá? E sempre se coloca, qual o bebê perfeito? Aquele bebê que seria livre de doenças gênicas, né? Vou pegar o pai e a mãe, vou fazer um rastreamento genético deles dois, vou tentar identificar possíveis doenças gênicas que ele possa ter, genes relacionados à obesidade, genes relacionados vamos dizer, a doenças cardíacas relacionadas às outras doenças, como diabetes, hipertensão, e vou fazer uma edição do material genético do embrião para tentar gerar um embrião que no futuro vai ter um risco menor de doenças. Isso é muito perigoso. A gente depois pode até discutir essas questões éticas, tem desdobramentos econômicos também, por isso que essa técnica ela é muito, assim, controlada. Não existem pesquisas financiadas, né? Em alguns países é proibido fazer pesquisas utilizando essa técnica de edição genética, que a gente chama de CRISPR. E é possível, através dessa técnica do CRISPR, você ir no genoma, no material genético do embrião, ou então no material genético do espermatozoide, e editar esse material genético. Esse CRISPR vai lá, corta o embrião que tem aquela alteração, e vai colocar uma sequência, o embrião não, o gene que tem aquela alteração, e ele vai colocar uma sequência gênica do que seria do gene sem a alteração. Isso já é possível, já é feito em animais, e existiu até a história daquele chinês que fez uma edição de um embrião humano, que depois foi banido. Então, isso é muito discutido nos congressos, e é um futuro que a gente tem que observar com cuidado, se vamos chegar nesse futuro ou não. Então, a gente sempre, quando fala de medicina reprodutiva, termina fazendo essa pergunta, né? Quais são os limites, né? Limites precisam ser dados, certo? Existem limites que a gente deve respeitar, e aqui no Brasil, o que regulamenta a prática da medicina reprodutiva é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, essa resolução 2168 de 2017, que ela vem sendo sempre atualizada, já está sendo preparada uma nova versão, uma atualização dessa resolução, e que aqui a gente é orientado sobre todos os princípios éticos, bioéticos da prática da medicina reprodutiva no país. Tá? Infelizmente, existem serviços que acabam por burlar essa resolução, né? A gente teve um episódio recente que manchou um pouco a prática da medicina reprodutiva no Brasil, através publicamente colocado na imprensa, a história do Roger Abdelmaci. Não só houve a questão do abuso das pacientes, mas também foram relatadas várias práticas que não estavam, que são proibidas pela resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, a gente tem que seguir criteriosamente essa resolução. A linha é muito tênue entre aquilo que é permitido pela resolução e aquilo que não é permitido pela resolução. A gente tem que ter esse posicionamento e tentar seguir ao máximo essas orientações da resolução para que a gente não possa ter problemas no futuro. Enfim, fico aberto, a gente já tem aí 1 hora de apresentação, para a gente não se alongar muito, aberto às dúvidas de vocês. Eu sei que o tema é bem questionador, e aquilo que eu puder ajudar e esclarecer as dúvidas, eu fico à disposição. Muito bem, doutor Marcelo, muito obrigada pelas colocações. Temos, sim, algumas perguntas que eu já listei aqui.
Mas, antes de ler as perguntas, eu convido os estudantes, né, os professores que estão na sala, quem quiser abrir o microfone e fazer diretamente a sua pergunta, por favor, fique à vontade, se vocês quiserem participar oralmente falando. Caso contrário, eu vou pegar aqui logo a primeira do chat. Uma dúvida na técnica do ICSI. Quantos embriões são implantados no útero? No vídeo apareceram 2. É essa a quantidade? O estudante pergunta, Marcelo. Nessa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela orienta um pouco em relação à quantidade de embriões a ser transferido. O que tem na resolução que pacientes com menos do que 35 anos, a gente pode transferir no máximo 2, de 35 a 40, no máximo 3 embriões, e em pacientes com mais do que 40, a gente pode transferir até 4 embriões. Isso porque quanto maior a quantidade de embriões, a ideia seria, quanto maior a quantidade de embriões transferidos, maior a chance de engravidar. Mas isso a gente tem, na prática, independente da idade, o máximo de embriões que a gente tem transferido são 2. Tá? Existe uma tendência mundial a se fazer a transferência de um único embrião. Isso só foi possível porque recentemente houve uma melhora considerável nas técnicas de criopreservação. Antigamente, quando a gente congelava um embrião, esse embrião dificilmente ele conseguia resistir ao descongelamento para dar uma segunda oportunidade ao casal. Hoje não. Hoje, quando a gente congela os embriões, esses embriões eles conseguem sobreviver com uma qualidade muito boa após o descongelamento, então não tem por que a gente estar transferindo muitos embriões. A gente transfere muitas vezes só um, e essa paciente vai conseguir ter várias tentativas em uma única indução que ela fez. Né? A gente faz uma indução, gera ali, sei lá, 5, 6 embriões, e vai transferindo um de cada vez, ou 2 por cada vez, e vai dar uma chance boa para esse casal. Muito bem, tem 2 perguntas que se relacionam, tá? Que eu vou fazer as 2 juntas. O estudante está perguntando sobre como anda no Brasil o processo de congelamento de óvulos, valores, facilidade, acesso, né? O que é que o senhor acha que no futuro próximo terá mais difusão no nosso país? E a outra estudante pergunta também aqui no nosso país, se basta o casal desejar fazer FIV ou ICSI, ou ele deve ter problemas para engravidar, aí só assim ele consegue fazer FIV ou ICSI. Então, são essas 2 coisas eu acho que se relacionam. O acesso no Brasil, as técnicas, né, especialmente congelamento, valor, facilidade, como isso é difundido, e caso o casal deseje fazer, assim, independente dele ter problema, isso é possível, só se ele tiver problema para engravidar. Em relação ao congelamento de óvulos, né, é uma técnica recente, mas em termos de resultado, a gente tem resultados muito bons. Infelizmente, o fator limitante realmente ainda é o custo. Tá? Hoje, a paciente ela precisa utilizar aquelas medicações para estimular a ovulação e precisa da técnica de laboratório para fazer o congelamento. Muitas vezes as pacientes acham que o custo maior é de manter esses óvulos congelados. Não é. Tá? O custo maior é da medicação que ela vai utilizar para conseguir ter os óvulos e da técnica para fazer congelar os óvulos. Hoje, em média, uma mulher, para ela congelar, para ter um ciclo de congelamento, ela deve gastar em torno aí de uns 14, 15 mil reais, mais ou menos. Então, se ela faz esse congelamento jovem, ela vai ter uma quantidade muito boa de óvulos congelados em um único estímulo, em um único ciclo. Se ela deixa para fazer na idade mais adiantada, além da qualidade dos óvulos ser menor, né, tá mais comprometida, que vai comprometer uma gravidez futura, às vezes ela vai precisar de 2 ciclos de congelamento ou 3 ciclos de congelamento. Então, isso aumenta bastante o custo também. Em relação ao casal, né, se quer fazer, procura para fazer uma técnica de reprodução assistida sem ter uma dificuldade de engravidar. Geralmente a gente aconselha, tenta convencer esse casal a não fazer. Tá? Tentar engravidar primeiro, naturalmente, para depois, caso não consiga, faça a técnica. Isso, quando a gente faz, às vezes esse casal pode estar procurando, e às vezes não ter um motivo evidente,
mas, no fundo, existia algum problema. Às vezes, a paciente pode ter algum certo grau de vaginismo, eles não consigam ter uma prática sexual adequada. Aí, isso é a indicação do procedimento. Mas fazer só por querer fazer ou para ter um bebê do sexo masculino, a gente não aconselha, até porque existem os riscos do tratamento. Não é um tratamento totalmente isento de riscos. Existem riscos para o tratamento. Tá? Muito bem, tem mais duas perguntas aqui que também se relacionam, que é sobre uma curiosidade, como é possível selecionar os gametas pelo sexo, o gameta masculino para determinar o sexo do bebê. Eu acho que é sobre a técnica que ele está falando. Eu sei que você explicou muito bem que não é aceito nem aqui no Brasil, mas é uma curiosidade sobre. E se nesse procedimento não tem chance de gerar defeito no gameta. A outra pergunta que também se relaciona é sobre o óvulo congelado por muito tempo, se pode aumentar o risco de mutações, né, com o avanço da idade, né, como ocorre naturalmente nas mulheres com avanço de idade. Tá. Em relação à escolha de sexo, todas as técnicas para a gente ter uma garantia daquele sexo, a técnica é feita com o embrião. A gente ainda não se tem disponível técnica para identificar, no caso, seria o espermatozoide. Todos os óvulos são X. O espermatozoide que a gente vai ter, um X ou um Y. Então, não existe uma técnica que a gente vai dizer se aquele espermatozoide é X ou Y. Porque as técnicas que têm disponíveis hoje, que seria através de uma coloração por ficha ou então alguma técnica genética, na hora que a gente faz a técnica, a gente desperdiça aquele espermatozoide. A gente sabe que ele era X ou Y, mas não vai poder utilizar para gerar um embrião. Existem algumas técnicas que utilizam meios de cultura, que tentam selecionar por gradientes de densidade diferentes espermatozoides mais X ou mais Y, mas não é 100%. Então, não existe essa técnica. Sempre a técnica é investigando o embrião, tá? Não existe a técnica investigando o óvulo, o espermatozoide. Em relação ao óvulo, o processo que faz o congelamento, ele não afeta em termos de malformações o óvulo, e a qualidade daquele óvulo, ela fica mantida na qualidade em que foi congelado. Se a gente tem a oportunidade de congelar um óvulo numa paciente com 30 anos, mesmo que ela descongele para tentar uma gravidez aos 40, a chance que ela tem de engravidar vai ser a chance de uma mulher de 30 anos. E a chance que ela tem de ter um bebê com alguma malformação cromossômica, malformação genética, vai ser de uma mulher aos 30 anos, e não aos 40 anos. Porque foi parado aquele processo de lesão de DNA, de agressão genética, ali a nível ovariano, foi parado aos 30 anos, quando foi congelado. Ela deixou de estar exposto, aquele ovo deixou de estar exposto ao ambiente ovariano que leva a essas alterações, certo? De reparação de DNA e tudo mais. Muito bem, aí temos duas perguntas que eu acho que também se relacionam, sobre gerar filhos para auxílio em doenças de irmãos mais velhos, quais aspectos éticos devem ser observados nesse processo, porque no caso, ele fala assim, no caso, acho que não esperam até os 18 anos para realizar procedimentos com a criança gerada, né, gerada para o fim de ajudar o irmão, compreendo assim. E um outro estudante fala sobre o descarte de embriões congelados. Então, acho que essas duas questões éticas estão relacionadas, aí eu acho que, se possível, doutor Marcelo, você discutir juntos. Tá. Em relação a gerar o embrião para ajudar no tratamento do irmão, né, isso daí realmente são técnicas recentes, acho que 5 anos para cá, mas o material que é utilizado nesse tratamento do irmão, no caso, seria o sangue de cordão umbilical, né? Você vai utilizar, no caso, as células-troncos do cordão umbilical para poder fazer o transplante de medula óssea do irmão. Então, você vai ter uma compatibilidade o mais próximo possível, tá? Pelo teste genético do embrião, e na hora que o bebê nascer, você colhe aquele sangue de cordão umbilical para fazer o transplante de medula óssea do irmão. Tá? Ninguém vai estar expondo o irmão a um procedimento, né, para ser um doador, como foi comentado, que teria que aguardar os 18 anos e tudo mais. Você vai estar aproveitando o sangue do cordão.
O destino de embriões, isso é muito discutido, às vezes é um problema que a gente tem na clínica, mas recentemente essa resolução do Conselho Federal de Medicina ajudou a solucionar um pouco esse problema. São embriões excedentes, tá? Muitas vezes o casal faz uma técnica de fertilização in vitro, tem ali, sei lá, 10 embriões. A gente transferiu 2 embriões, esse casal engravidou, vamos colocar até na situação que ele engravidou de gêmeos. E aí só queria ter 2 filhos mesmo, mas existem outros 8 embriões que ficaram na clínica e que ficam lá. Muitas vezes os casais acabam abandonando, não dá uma destinação devida. Então, o que essa resolução do Conselho Federal de Medicina autoriza, esses embriões, depois de 3 anos, os casais têm que dar um destino. Ou eles vão doar esses embriões, existem casais que adotam embriões, né, casais que querem engravidar, que não têm espermatozoide, não têm óvulo, eles podem adotar embriões, ou esses embriões são doados para pesquisa, tá certo? Isso já está bem claro na resolução do CFM. O casal, quando faz o procedimento, ele assina termos de consentimento e já coloca qual vai ser a destinação de embriões excedentes que possa haver durante o tratamento, tá certo? Isso é colocado. Então, eu acho que você já responde uma outra pergunta, que era justamente se no Brasil é permitido o uso de embriões para os estudos, não é isso? Permitido, isso é feito. Não é feito com tanta rotina, com tanta frequência, mas é sim. Tá? Existe todo ano a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela libera um relatório sobre a quantidade de embriões que foi gerado no Brasil, quantos foram transferidos, quantos foram doados, existe todo esse controle, né, que é CISEMBRIO, é o sistema da vigilância sanitária que faz o acompanhamento nas clínicas. Ok, tem uma pergunta sobre como essa escolha do embrião mais viável, como no caso falado sobre evitar o gene da fibrose cística, é visto pela sociedade, em especial a mais conservadora, porque isso, de certa forma, é uma seleção artificial de qual embrião vai nascer ou não. Exato, esse foi o questionamento ético que eu coloquei no final, né? Hoje, o que é que o Conselho Federal autoriza em termos de avaliação genética de embrião? Seria a avaliação de doenças gênicas, né? A gente sabe que aquele bebê, se nascer com aquela alteração, vai desenvolver uma doença, no caso mais comum que a gente colocou foi a fibrose cística, e que isso é permitido. Questão ética, a grande discussão é justamente em genes que eles não estão diretamente relacionados a doenças como a gente conhece, sim genes que aumenta o risco de uma pessoa ter uma determinada doença, tá? Por exemplo, genes para obesidade. Então, existe um grupo de genes que pode ter uma associação com obesidade, não é um fator determinante, mas que a pessoa poderia fazer uma seleção e diminuir o risco desse indivíduo adulto ser um indivíduo obeso. Isso realmente ainda é discutível e não é permitido, somente nas doenças, comprovadamente sabendo que, tendo esse gene, ele vai ter essa determinada doença, e muitas vezes uma morbidade muito elevada, ou às vezes até compatível com a vida. Muito bem, tem 3 perguntas que eu acho que elas se relacionam, doutor Marcelo, porque envolve a parte da ICSIS e a capacitação. Então, eu vou começar por essa, que qual é a diferença da capacitação dos espermatozoides da forma natural e da forma artificial. Aí um outro estudante pergunta, com relação à ICSI, como se dão as reações que ocorrem na interação espermatozoide-ócito, a exemplo da reação da membrana zonal e até mesmo a reação do acrossoma. E um outro estudante, no vídeo que foi apresentada a técnica de ICSI, o espermatozoide é inserido completo no citoplasma do ovócito 2, nesse sentido, no procedimento real, isso realmente ocorre? Se sim, há o aumento do risco de o embrião ter alguma doença de caráter mitocondrial? Acho que as 3 estão, você consegue... Estou tentando, assim, otimizar aqui as perguntas por conta do seu tranquilo. tempo. O processo de capacitação, a diferença do processo de capacitação natural que a gente realiza no laboratório, no natural existe toda aquela passagem que o espermatozoide, ao longo que ele passa pelo trato reprodutor feminino, ele vai se capacitando até chegar na trompa, as reações enzimáticas e tudo mais. No laboratório, o que acontece
é uma seleção dos melhores espermatozoides através de meios de cultura, com gradientes diferentes, que a gente consegue selecionar esses espermatozoides melhores. Tá? Durante esse processo, advoga que também pode ocorrer essas reações enzimáticas a nível espermático. E, depois de feita essa seleção, essa capacitação por meio de cultura, na ICSI, a injeção é de todo o espermatozoide, no citoplasma do óvulo. Isso realmente é o que acontece. Tá? Não existe uma reação da cabeça do espermatozoide com a zona pelúcida para que depois ocorra a penetração. Isso vai acontecer na fertilização, em que a gente coloca os espermatozoides ao redor do óvulo. E aí existe muita discussão se o embrião é o melhor, o embrião formado por uma fertilização in vitro, ou se é pela uma injeção intracitoplasmática, né, que é o que iria responder esse risco maior de malformação em X ou FIV. Tá? O que se sabe é que, em termos de qualidade, os embriões são muito semelhantes. Tanto é que hoje a técnica de ICSI é utilizada quase que em todos os casos, mesmo o espermatozoide tendo uma qualidade boa para ser colocado em uma fertilização in vitro clássica. Em termos de malformações, existem alguns trabalhos que mostram um discreto aumento em malformações e embriões que são gerados por técnicas de reprodução assistida. A população em geral, malformações maiores e menores, elas acontecem em torno de 3 a 4% de todos os nascidos vivos. Então, de uma forma geral, 3 a 4 bebês vão ter algum tipo de malformação. Os bebês que são gerados por fertilização in vitro, isso é um pouco maior. Geralmente, os trabalhos mostram em torno aí de 5 a 6, tá? E aí se discute essa malformação que acontece relacionada à técnica em si, né, do trauma que a técnica pode gerar nos gametas e induzir algum tipo de malformação, ou seriam aqueles casais, eles não teriam filhos espontaneamente, mas aí o material genético deles, mesmo se ele conseguisse engravidar naturalmente, geraria maiores malformações congênitas também. Então, essa é uma dúvida que existe, se esse discreto aumento nas malformações congênitas dos bebês nascidos de fertilização in vitro, se é devido à técnica ou se é devido realmente ao material genético daqueles casais que não teriam filhos naturalmente. Se acredita que talvez seja mais desses casais que realmente não conseguiriam ter filhos naturalmente, que teriam um risco maior de malformações. Como se a medicina reprodutiva quebrasse um pouco essa seleção natural, né, que estaria impedindo que esses casais tivessem filhos. Ficou alguma outra? Acho que você respondeu, acho que não, né? Não, faltam só mais 2 colocações. Antes de ir para as próximas, gente, se as perguntas que eu tentei consolidar não ficaram claras, se eu não tiver conseguido repassar para o doutor Marcelo, por favor, abram o microfone e perguntem, tá bom? Nós temos agora, só para finalizar, o seguinte, enquanto alguém nos manifesta, doutor Marcelo, uma estudante está sugerindo um filme bastante interessante, segundo ela, sobre a edição de DNA, chama Gattaca, acho que é isso, não sei se você conhece, que fala sobre edição de DNA. Carol está sugerindo para assistirem. A professora Ana Maria está parabenizando pela conferência e gostaria que você falasse um pouco do seu pós-doutorado e novidades do procedimento. E a Carol também está perguntando se você poderia falar um pouco sobre síndrome do ovário policístico. E aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu sugiro que abra o microfone e fale. Como eu também queria muito um feedback de vocês, os professores, os estudantes. Oi, Virgínia. Oi, Antoninha. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Eu acho que é uma oportunidade muito importante para todos nós. Pois não, Antoninha? Doutor Marcelo, palestra excelente, viu? Tão didática, tão importante para a gente que ministra a aula, mas muitas vezes não tem, né, não participa da clínica ou desse dia a dia de um processo de reprodução assistida, mas que fica muito, eu pelo menos aprendi tanto, e uma das coisas que me chamou a atenção logo no início da palestra, doutor Marcelo, foi
foi quando o senhor falou sobre a qualidade do óvulo, né? A gente fala muito da qualidade do espermatozoide. Você tem um espermatozoide que é imóvel, você tem um espermatozoide, muitas vezes tem flagelo, e isso, ele interfere na qualidade do sêmen durante um processo de reprodução. E no início você falou de um óvulo de baixa qualidade, e eu fiquei bem curiosa para saber o que é, na clínica, né? Porque durante o desenvolvimento e a diferenciação celular do folículo no ovário, ele passa por vários estágios. Então eu fiquei curiosa de saber o que é que na clínica ele qualifica um óvulo de boa ou de má qualidade. Assim, só deixando claro, o principal fator que tem relação com a qualidade do óvulo é a idade, né? Isso aí é indiscutível para todo mundo, a idade da mulher vai interferir na qualidade do óvulo. Ele tem vários mecanismos. Do ponto de vista prático, na clínica, quando a gente faz a etapa da aspiração folicular, as biólogas, elas deixam esses óvulos um pouco descansando no meio, para equilibrar pH, temperatura, tudo. Depois elas vão fazer a limpeza desses ovos, tirar aquelas células da granulosa que estão envolvendo os ovos, e aí elas fazem uma classificação, a primeira classificação em termos de maturidade, né? Se está em metáfase 1, metáfase 2, vesícula germinativa, elas fazem essa classificação. E elas têm alguns parâmetros ali que elas conseguem dizer um pouco da qualidade, da presença da coloração, às vezes de algumas granulações que tem na visualização desse óvulo na lupa. São mais essas características morfológicas. A gente não tem muito parâmetro em termos de exames, né, do ponto de vista prático no laboratório. Foram desenvolvidos algumas técnicas, né, de visualização de fusos meióticos, mas isso na prática não se mostrou tão efetivo. Então, a gente vai mais pelos aspectos morfológicos do óvulo em si, tem muitos parâmetros. Do ponto de vista clínico, quando a gente avalia uma paciente, a gente faz essa questão da idade, né, e vê outros fatores de risco também, que podem estar relacionados com qualidade, às vezes fatores nutricionais, às vezes fatores relacionados a hábitos, né, tabagismo, uso de algumas medicações, que isso pode também contribuir na qualidade. Seria mais esses pontos que a gente tem na prática clínica e laboratorial. Né? Grata, obrigada, doutor Marcelo. Só uma pergunta. Queria primeiro parabenizar a Marcela Renata, professora da morfologia, colega da Virgínia Toniela. Tudo bom? Só uma dúvida. Quando foi que o hormônio antimileriano ele começou a ser utilizado como marcador da reserva ovariana de folículos? É recente? É recente, assim, a gente ainda tem um pouco de limitação também no uso do antimileriano, porque o custo é um pouco elevado na prática e os convênios não cobrem. Mas, em termos de vantagem, né, o antimileriano, ele é produzido ali pelas células da granulosa, que ele vai refletir um pouco o pool de folículos que a gente tem. E a grande vantagem dele é que ele não tem tanta variação dentro do ciclo, né, e interciclo também, intraciclo e interciclo. Quando ele consegue dar uma boa reprodutibilidade da reserva. Quanto que no FSH a gente pede para o paciente dosar nos 3, 4 primeiros dias do ciclo, para a gente ter uma avaliação indireta da reserva, e ela pode ter, às vezes, de um ciclo para o outro, ter alterações do valor do FSH, o antimileriano, ele é meio que constante, né? Ele fica ali, meio que nos mesmos níveis, dentro do próprio ciclo e até em ciclos diferentes. E a gente tem conseguido... os trabalhos que utilizaram o antimileriano foram justamente trabalhos para tentar identificar o melhor protocolo de indução. Pacientes com antimileriano muito alto, maior do que 2, 3, elas têm um risco de hiperestímulo muito grande. Então, a gente precisa utilizar uma quantidade de medicação menor. Enquanto que aquelas que têm um antimileriano muito baixo, elas têm um risco de ter uma baixa resposta. Então, a gente usa uma quantidade de medicação bem mais elevada. A nossa expectativa é que ele se popularize mais e que
fique o custo mais acessível, para que a gente utilize com mais frequência. Então, já é rotina clínica, pelo menos em clínicas particulares, já é rotina, não é? Já. Tá, muito obrigada. Parabéns pela palestra, excelente. Pronto, Ana Maria, gostaria que você falasse um pouco do seu pós-doutorado e um estudante, se você poderia falar um pouquinho de ovário policístico, e eu tenho uma última pergunta aqui para você. Vou começar com o ovário policístico, né? É uma patologia ginecológica entre as mais frequentes, que ela é uma alteração hormonal que você tem como um ponto bem relevante, uma produção maior de testosterona pelos ovários das pacientes, e com isso leva a um quadro de anovulação crônica, né? E existe uma associação dessa patologia com resistência insulínica, que está envolvida nessa foliculogênese e na produção da testosterona. Pacientes por conta dessa testosterona, ela desenvolve um quadro de hirsutismo, que é um dos critérios clínicos para diagnóstico, e também está muito relacionado com quadros de obesidade, né? A hiperinsulinemia, gerando uma maior produção de testosterona, uma anovulação, e essa hiperinsulinemia também contribuindo para a obesidade. Acaba sendo um círculo vicioso que precisa ser quebrado. Uma das formas de tratamento hoje bem difundidas da síndrome de ovário micropolicístico é tratar essa hiperinsulinemia através de hábitos, né, adequação da dieta, atividade física e que combate essa resistência insulínica, como no caso da metformina, que é a mais utilizada. Tá? E muitas vezes é um problema que muitas vezes pode ser simples da gente tratar, com essas medidas gerais, essas pacientes acabam conseguindo engravidar naturalmente. Mas é uma patologia crônica, que a paciente não vai ficar curada de uma vez por todas, né? E isso pode refletir a longo prazo na saúde dela também. Risco maior de doenças cardiovasculares, né, a obesidade, risco maior de câncer de endométrio também, que precisa ser encarada como uma doença crônica e tratada como tal também. Em relação ao pós-doutorado, que a Ana Maria pediu, falar assim, é uma experiência única para mim, né, tanto na minha carreira profissional, quanto também na minha carreira, na minha vida pessoal, né, na minha vida pessoal e da minha família. Eu saí totalmente dessa rotina de atendimento clínico e fui trabalhar com um professor que avalia reserva ovariana, e que hoje o foco a linha de pesquisa dele é através de células senescentes, né? Só dando uma explicação breve, a célula senescente é uma célula nossa que acabou o potencial de divisão dela, e ela não está mais exercendo a sua função fisiológica, mas ela também não desapareceu, ela estava feita uma célula zumbi, que é o apelido dela. E ela, quando fica senescente, quando ela fica zumbi, ela acaba, ao invés de ajudar, atrapalhando em processos crônicos da vida da gente. Então, hoje é um foco importante de pesquisa, que no meu pós-doutorado, a gente estava estudando o impacto dessas células senescentes, tanto em reserva ovariana, quanto no sistema reprodutor feminino. A gente conseguiu publicar um artigo recente do impacto na fisiologia uterina, e agora está sendo finalizado o paper que fala do impacto na reserva ovariana. E aí foi muito bom também que há muito tempo eu venho conversando com a Bia, né, eu vi que a Bia está aí online também, e depois ela pode falar alguma coisa, e que encaixou dois pensamentos nossos, né, a experiência que eu tive lá no pós-doutorado, e a oportunidade da Bia estar entrando na federal, e a gente tentar desenvolver em parceria um projeto e essa linha de pesquisa aqui, tendo uma colaboração com esse meu professor lá dos Estados Unidos e com outro professor aqui também da Universidade Federal de Pelotas. Então, a gente está apostando bem nesse projeto, espero que o projeto dê certo, né? Comece lá pela UES, mas que vá para o departamento de vocês, para a gente estar aí colaborando e trabalhando em conjunto. A experiência foi boa também para a minha família, porque minha esposa é cardiopediatra, ela conseguiu acompanhar o serviço lá também, cresceu bem como profissional. Meus filhos tiveram a oportunidade de conhecer um outro país, aprender uma outra língua,
E foi em Orlando, que a gente, todo final de semana, estava nos parques, né? O sonho de cada criança. Então, a gente conseguiu juntar tudo num projeto só e deu tudo certo, graças a Deus. Muito bem, doutor Marcelo. Parabéns por todo o seu trabalho, sua dedicação. Eu queria só fazer 2 colocações aqui antes da gente finalizar oficialmente. Não sei se alguém mais tiver alguma pergunta, pessoal, por favor, abra o microfone e faça a sua colocação. Eu fiquei muito curiosa quando você falou do exame para detectar o rastreamento de cromossomopatias, certo? Quando isso acontece, os pais recebem informação de uma síndrome, mas que a síndrome seja compatível com a vida. Esse casal, por lei, ok? Vou tirar aqui a parte ética, porque a gente iria discutir muita coisa do ponto de vista da ética. Por favor, assim, estou tirando só mesmo falando da lei brasileira. Esse casal, ele pode optar em não implantar esse embrião, nesse embrião ser descartado, por exemplo. Em princípios éticos, eu não vou nem falar, porque, assim, várias coisas eu acho muito complexo, é só mesmo a parte do que fala a nossa lei sobre esse assunto. É um tema sempre muito polêmico, nas questões éticas, questões religiosas e tudo mais. O que é que diz como eu falei, a gente tem, o norte da gente é a resolução do Conselho Federal de Medicina. Se for observar legalmente, além da resolução do Conselho Federal de Medicina, a gente não tem nada, infelizmente ainda não tem um documento legal que ampare as decisões. Pelo Conselho Federal de Medicina, a gente está autorizado a fazer essa investigação, é uma investigação que a gente faz de rotina em todos os casais, tanto pela questão do risco, que em casais jovens a gente não tem esse risco elevado, como pelo custo. Mas, pela resolução, esses casais eles estão autorizados a fazer essa seleção de cromossomopatias e descartar esses embriões, que comprovadamente muitos deles, né, não chegariam nem a implantar. A gente já faz essas avaliações no laboratório, mais de 50%, 60% dos embriões que são gerados, ele tem cromossomopatias que a gente chama complexas. Não é só o 46, não é só 47, uma trissomia do 13, ou uma trissomia do 21, uma trissomia. Geralmente a gente tem trissomias múltiplas, né? Você tem trissomia do 13, 18, 22, e que eles denominam como malformações complexas, que seriam totalmente incompatíveis com a vida e que não chegariam nem a implantar. Então, seriam embriões que a gente iria transferir, ia gerar uma expectativa no casal de gravidez e que ele não ia nem engravidar. Aquele gráfico que eu coloquei lá, no início da apresentação, de 1.000 óvulos, a gente tem só 300 bebês nascidos, fica muito ali no meio do caminho de não fertilizar ou de não chegar nem a implantar. É justamente essas alterações que a gente encontra no laboratório, de embriões que têm essas malformações complexas que não chegariam nem a implantar. Tá? Então, o que pode ser, né, a questão ética, a questão envolvida, isso também traz um certo alento para o casal em entender o porquê que não deu certo o tratamento e também não gerar uma expectativa demasiada nesse casal. Se a gente transferir embriões não avaliados geneticamente, esses casais vão passar ali 2 semanas numa expectativa que não vai engravidar, porque o embrião ele tinha uma malformação complexa que nunca chegaria nem a implantar, né? Mas a gente sabe que tem muita questão envolvida, né? Passaria o dia questionando, discutindo, talvez não chegasse a um consenso. É um tema muito complexo, a gente tem que estar muito aberto e, de fato, envolve questões éticas, religiosas, e eu respeito, sim, todas as opiniões, mas eu acho importante, assim, conhecer saber do que a gente pode fazer, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu acho que para o estudante de medicina isso é muito importante. Muito obrigada, doutor Marcelo, obrigada, gente. A gente se vê quinta-feira, vou mandar o convite para a próxima conferência com a doutora Diane. Um grande abraço para todos.